Seja muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou o Anderson Guedes e hoje te convido a conversar sobre gestão de processos e a entender como o mapeamento de processos nos ajuda a evitar tarefas repetidas, redundâncias desnecessárias. Vamos lá? Bem, para início de conversa, uma coisa que não podemos perder de vista quando estamos lidando com gestão de processos é que tarefas repetidas significam perda de tempo. E como bem sabemos, perda de tempo para uma empresa significa problemas. Falo de custos mais altos, menor produtividade, atraso nas entregas e até mesmo prejuízo na experiência do cliente. Para termos uma dimensão dessa perda de tempo quando há tarefas repetidas de maneira desnecessária nos processos, se uma pessoa gasta pelo menos 1 hora por dia executando uma tarefa desse tipo, por mês ela perde no mínimo 3 dias inteiros de trabalho. São 3 dias que poderiam estar sendo usados para resolver problemas reais, para entregar valor, mas estão voltados para algo desnecessário. São 3 dias fazendo algo redundante, repetindo algo que já foi feito sem necessidade nenhuma. São 3 dias desperdiçados, jogados no lixo, simplesmente porque ninguém parou para organizar o processo. Agora, falando de responsabilidade sobre essa situação, até haverá quem encontre 1001 culpados, mas sendo bem direto e bem objetivo, a responsabilidade por uma pessoa, por uma equipe, por uma operação executar tarefas repetidas é toda do gestor, é toda da gestão. Se isso acontece porque o processo não está mapeado, acontece porque o gestor não mapeou. Se há mapeamento, mas a repetição não foi identificada, foi a gestão que não identificou. Agora, se foi identificada a repetição, mas as pessoas repetem por conveniência, por achar legal, por achar bom, elas fazem isso basicamente porque o gestor não está monitorando a execução do processo que ele determinou. Mas se ele monitora, mas ainda assim está acontecendo de as pessoas repetirem as tarefas de forma desnecessária, é porque basicamente ele não alinhou devidamente como as coisas precisavam ser. Tudo bem, foi feito tudo isso, inclusive já foi alinhada a situação, mas as pessoas não seguem o alinhamento. Aí eu tenho que dizer, o problema é mais sério, o problema é que não há gestor. Verdade precisa ser dita. O mapeamento de processos, como eu vou mostrar, ajuda a identificar e eliminar as tarefas que são repetidas, redundantes. Mas como podemos afirmar para o contexto de qualquer ferramenta de gestão, ela por si só não vai fazer milagres. A ação da pessoa que utiliza a ferramenta é fundamental, é essencial para que ela seja eficaz. Mas então, como é que o mapeamento de processos ajuda a gente nessa situação? Bom, de forma bem objetiva, o mapeamento de processos torna visível todo o fluxo de trabalho, cada etapa, os responsáveis, as interações entre as áreas e também entre as próprias atividades. Com isso, o gestor ganha clareza para identificar e eliminar todas as tarefas repetidas, o que acarreta a redução de desperdício, principalmente de tempo, e torna a operação muito mais eficiente. Exemplificando, temos aqui um processo que foi recém-mapeado, que inclusive está sendo representado por um fluxograma. Como você pode ver aí, o processo é composto de 5 tarefas ou atividades e é perceptível que uma delas está se repetindo nesse fluxo de trabalho. É claro que eu estou falando da atividade A, que é executada no início e no fim do processo, e uma vez identificada essa repetição desnecessária, vale destacar, podemos ir lá e eliminá-la, inclusive reestruturando o processo para que ele se torne mais eficiente. Na prática, aquela tarefa que foi identificada como repetida no fluxo que acabamos de ver e que foi marcada com um X para ser eliminada do processo, poderia representar qualquer situação, da mais previsível à mais impensável. Poderia ser o caso de 2 áreas diferentes que conferem as mesmas informações de um pedido antes da liberação. Poderia ser o mesmo dado sendo lançado em 2 sistemas por conta da ausência de integração ou automatização entre as plataformas. Poderia ser relatórios gerados por equipes diferentes com as mesmas informações por conta da falta de alinhamento e definição de papéis, por exemplo, de quem consolida as informações. Poderia ser clientes preenchendo os mesmos dados em formulários diferentes por conta da falta de unificação e reaproveitamento de informações do processo, e poderia ser, como eu disse, qualquer situação, inclusive em qualquer empresa de qualquer porte. Aliás, por mais que possa parecer absurda a ideia de pessoas, equipes, até setores inteiros agirem de forma redundante no dia a dia, um fazendo algo e outro fazendo exatamente a mesma coisa de forma desnecessária por longos períodos, de meses, vamos pensar assim, até anos, na prática não é difícil ver isso ocorrendo. Na verdade, é muito comum de ver isso ocorrer e muito mais comum em empresas que não fazem a gestão dos seus processos.
A boa notícia que eu trago, principalmente para quem está no contexto de empresas como essas que eu acabei de mencionar, é que tem jeito. Dá sim para começar hoje, dá sim para começar do zero e fazer as coisas melhorarem. Para isso acontecer, o passo a passo básico começa justamente com o mapeamento de processos. Ah, mas são muitos processos, começar do zero vai dar muito trabalho e eu não tenho nem braço para fazer tudo isso. Essa é uma fala muito comum e uma realidade mesmo de quem vai começar a mapear os seus processos do zero. Mas a dica que eu deixo é priorize. Comece pelos mais críticos e depois avance para os demais. Mas comece. O mapeamento de processos é o ponto de partida. Mapeou seus processos, ou pelo menos mapeou o primeiro? A próxima dica que eu deixo para essa missão de eliminar as tarefas repetidas é utilizar o fluxograma para facilitar a visualização do fluxo de trabalho e a identificação delas, das tarefas repetidas, das tarefas desnecessárias. Feito tudo isso que foi colocado até agora, ou seja, mapeado o seu processo e utilizado o fluxograma, o próximo passo é redesenhar o seu processo, eliminando todas as repetições desnecessárias. Aqui o seu trabalho será o de determinar como o seu processo precisa ser, sem todas as ineficiências das tarefas repetidas. Nesse ponto, a gente pode dizer que a sua missão já está concluída. Mas é importante também considerar aquilo que eu mencionei lá atrás, aquela ideia de que a ferramenta por si só não faz milagre, que a ação de quem utiliza a ferramenta é essencial e indispensável. Então, para fechar as ideias de hoje, não esqueça de disseminar o processo que você redesenhou, de monitorar a execução dele no dia a dia e de alinhar a execução correta sempre que for necessário, sempre que forem identificados desvios. Com esse conjunto de ações, você garante que o processo redesenhado se torne realidade na prática, eliminando o risco de as pessoas continuarem a executar as tarefas repetidas, ok? Então é isso. Esse foi um vídeo da série Gestão de Processos. Logo mais eu trago mais conteúdos relacionados a esse tema para cá, ok? Agradeço por você ter assistido esse vídeo, por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo, peço que deixe a sua curtida, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações de mais vídeos legais como esse. Comente aí embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma questão a complementar. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa conhecer essa solução e precisa pôr em prática essa ferramenta que a gente viu hoje. No mais é isso, a gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Forte abraço e até mais!